Texto de Romanos, capítulo 13, o apóstolo Paulo, no verso 7, ensina a uma igreja a ter um determinado tipo de sentimento, a adotar um certo tipo de comportamento. E creio, Deus, que preservando a sua palavra para nós neste tempo, também deseja ensinar a mim e a você, a todos nós, como nos comportar nos tempos em que vivemos. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, capítulo 13, verso 7, assim se expressou: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. O princípio ensinado pelo apóstolo à igreja em Roma é que cada um deve receber aquilo que lhe é devido. Eu quero pensar com você rapidamente sobre a quem temos restituído, a quem temos devolvido aquilo que lhe é devido. Nesta noite, estamos dando a Deus honra e glória pela história desta igreja que caminha para os seus 35 anos no próximo mês de dezembro, se o Senhor Jesus não regressar até lá. Também damos honra e gratidão aos nossos irmãos pioneiros, pastores, diáconos, professores de EBD, irmãos e irmãs que não mediram esforços, nem mesmo deixando de dormir no barracão para que os utensílios, os bens, deixassem de ser subtraídos, roubados, furtados. Que situação difícil aquela dos primeiros dias. Mas o apóstolo Paulo nos mostra que há uma distinção nesse tipo de reconhecimento. Como ele mesmo escreveu, dai a cada um aquilo que lhe é devido. Não é justo tratar as pessoas de maneira igual quando elas são desiguais. É justo darmos a cada um aquilo que lhe é devido. Por exemplo, quando Paulo fala sobre dar o imposto a quem de direito, nós nos lembramos que estamos na temporada do leão, não é mesmo? A alta temporada dos contadores. Então, um cristão tem o seu compromisso com a sociedade e jamais pode ser um sonegador de impostos. O cristão restitui, o cristão devolve aquilo que lhe é devido. Então, que eu e você possamos fazer a nossa declaração de ajuste anual e acertarmos as contas com o leão. Por falar em tributo, essa semana em Vila Velha chegou o carnê do IPTU. Que tristeza, né, irmãos? Que dor no coração. Mas é a nossa contribuição para que o município possa existir, para que a utilidade pública, para que os espaços comuns das praças, dos parques, para que as ruas estejam limpas, para que haja iluminação, enfim, a vida em sociedade exige a participação e a contribuição de todos. Então, imposto a quem é devido, tributo a quem de direito, fica fácil entender a orientação do apóstolo. Mas ele vai mais além, e ele quer ensinar à igreja que a igreja deve dar honra a quem a merece. A quem temos dado honra, a quem temos dedicado os nossos melhores anos, os nossos recursos de toda espécie e ordem, a quem temos consagrado a nossa vida. Como brasileiros, vivemos dias muito difíceis. Esta semana, uma pessoa perdeu a vida por causa de um jogo de futebol ali no Rio de Janeiro, após a partida. Não é tão distante assim que vidas têm sido ceifadas da nossa sociedade por uma discussão política, A, B, C. O pastor Marcelo está procurando nos trazer à memória, Paulo escrevendo aos Coríntios, quando um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E a igreja é dividida, e os seus esforços não alcançam os seus objetivos, porque cada um puxa para um lado. Não deve ser assim. Honra e glória ao Senhor Jesus, o cabeça da igreja.
Ele subiu numa cruz por você e por mim. Ele derramou o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados. Então precisamos olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé, para honrá-lo com as nossas atitudes, para honrá-lo com as nossas palavras, para honrá-lo com as nossas postagens, para honrá-los com as nossas reações, diante de um mundo que não conhece a Deus, nem honra o Salvador Jesus. Queridos, 35 anos têm se passado na existência desta igreja. Como disse a irmã Suzana, 18 irmãos e irmãs ainda permanecem conosco, louvado seja Deus. Mas eu queria fazer agora uma distinção. Eu queria que ficassem de pé as pessoas que têm acima de 60 anos. Por favor, pessoal da terceira idade, junto comigo que já estou aqui, fiquem de pé. Só por um instante, querido irmão, querida irmã, você que nos visita, preste atenção, muita atenção, por favor. Daqui a 35 anos, quando essa igreja completar 70 anos, é bem provável que nós não estejamos mais aqui. Mas, neste momento, no ano de 2023, eu quero dar graças a Deus pela sua vida, porque Deus nos trouxe até essa faixa da existência humana, com um propósito, com um objetivo, que a gente não desanime, que a gente não pare, como esses 18 não pararam e continuam atuantes, abençoadores, frutíferos na obra, que eu e você sejamos assim, que lá no ano da igreja completar 70 anos, os nossos personagens de hoje possam ser lembrados e o nome de Jesus seja glorificado. Muito obrigado, uma salva de palmas para vocês. Podem se assentar. Podem se assentar. Agora, para não criar ciúme, nem porfia, nem contenda, aqueles que ficaram sentados agora vão ficar de pé, por favor. Todos os que ficaram sentados antes, agora de pé, por gentileza. Queridos irmãos, irmãs, visitantes abaixo dos 60 anos de idade, quero falar a essa juventude. Queridos, queridas, vocês que hoje participam deste culto, é bem provável que tenham representantes lá nos anos 70 desta igreja. É bem provável que uma parcela dos irmãos e das irmãs que não estejam atuando nos campos missionários ou trabalhando em outras igrejas do Senhor, que permaneçam ou retornem a esta igreja, sejam também mencionados e destacados pela obediência a Deus, pela fidelidade ao Senhor, durante este tempo que o Senhor está concedendo aos queridos irmãos e irmãs. Não desperdicem esta oportunidade. Não desanimem face às intempéries e tempestades que o Brasil atravessa. Nós podemos sim influenciar para o bem desta sociedade. Nós podemos sim replicar os valores do reino que tornam a vida do homem digna, que fazem da sociedade mais justa e equitativa e que dá a todos a oportunidade de praticar o bem e o amor, amando a Deus e amando o nosso semelhante como Cristo amou a sua igreja. Que Deus possa contar com você, que o Espírito Santo derrame sobre as suas vidas dons espirituais para a edificação desta igreja, para fortalecimento dos crentes e para que muitos outros que ainda aqui não estão possam ser convidados, atraídos, amados e alcançados pela graça salvadora do Senhor Jesus. Que vocês recebam o bastão destes pioneiros que estão deixando por nossa conta a continuidade do ministério desta igreja, dos pastores que nos precederam e daqueles que nos procederão após as etapas, as gerações que vão se sucedendo até a volta do Senhor. Que a sua vida seja motivo de honra e glória ao nome do Senhor. Palmas para vocês. Queiram assentar-se, queridos. Queiram assentar-se, queridas.
Finalmente, eu quero destacar quando Paulo diz: a quem temor, temor. Vivemos num mundo que não teme a Deus, que o desobedece, que o afronta, que blasfema da sua existência e faz pouco caso do seu amor incomensurável. Ah, querido, querida, se essas pessoas soubessem o que estão perdendo, se elas soubessem o quanto são amadas por Deus e pelo povo de Deus, elas teriam muitas outras oportunidades de serem felizes nesta vida e também por toda a eternidade. Que eu e você possamos, com temor, cumprirmos a jornada e a missão que nos foi proposta. Que essa igreja continue a ser uma igreja santa, uma igreja hospitaleira, uma igreja amorosa, uma igreja que tem vontade e ânimo em fazer a obra do Senhor, uma igreja que, portanto, é leal ao seu Salvador, uma igreja operosa e missionária, como tem sido até aqui, e que haverá de continuar sendo, porque o Senhor desta igreja, que é Jesus Cristo, nunca mudou e prometeu que voltará para nos buscar. Este é um tempo em que nós nos lembramos do passado, somos recordados com gratidão pela vida e obra dos pioneiros, mas não podemos deixar de reconhecer as bênçãos com as quais o Senhor nos abençoou. E o hino que vamos cantar em seguida fala sobre isso. Precisamos contar as bênçãos, precisamos recordar o que Deus tem feito, para que não nos tornemos ingratos, para que não nos tornemos rebeldes, desobedientes, infiéis. É recordando o que Deus faz, que nos fortalecemos para o dia de amanhã. É recordando o que Deus faz, que nos preparamos para os desafios de mais 35 anos, que eu espero em Deus, sejam tão abençoadores quantos foram estes primeiros 35. Que Deus a todos abençoe.